Fala galerinha do canal do Tio Ivan. Gente, agora nós vamos passar para a segunda parte da nossa aula sobre o sistema cardiovascular. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o coração. Vamos pro vídeo? Bem, gente, então se você lembrar, na nossa aula anterior, a gente falou um pouquinho sobre como o sistema cardiovascular ele vai ser essencial para auxiliar no transporte de substâncias dentro do nosso organismo. É exatamente por isso que hoje a gente precisa falar como que esse transporte ele recebe força para acontecer. O sistema cardiovascular ele vai ter ali como órgão principal um órgão que vocês já ouviram falar demais, que é o nosso coração. O coração, gente, ele vai ser essa grande bomba para o nosso corpo. Ele é formado, boa parte dele, de músculo. Um músculo que nunca sofre por fadiga. Isso é muito bom e muito interessante para que a gente consiga realizar as nossas atividades com muito empenho e também com muita alegria e muita força. Não, eu não entendi, mas estou compreendendo. Observando um pouquinho da anatomia desse coração, a gente percebe que ele é revestido externamente por uma membrana chamada de pericárdio e internamente ele é envolvido por uma estrutura chamada de endocárdio. Lembrando que eu acabei de falar, o coração ele é boa parte dele muscular. Então o músculo do coração, essa estrutura muscular que dá essa força aí para o nosso organismo, é chamada de miocárdio, tá bom? Então você tem um pericárdio envolvendo por fora, endocárdio por dentro, e aí internamente você tem a estrutura que a gente chama de miocárdio, que vai de fato bombear, é a estrutura muscular do coração, que vai ser importante para bombear esse sangue para todo o nosso corpo. Tá bom, eu não vou aguentar mais! Analisando um pouquinho agora, gente, a parte mais interna desse nosso coração, a gente percebe que a parte interna dele vai ser subdividida em praticamente 4 estruturas. Na parte mais superior do coração, quando a gente em geral observa nos desenhos, a gente vai ver que ele é formado de 2 átrios. Um átrio que está localizado na parte esquerda do corpo e um átrio que está localizado na parte direita do nosso corpo. Além disso, logo abaixo desses átrios, você tem estruturas chamadas de ventrículos. Então, os ventrículos, você também vai ter um do lado esquerdo e você também vai ter um ventrículo do lado direito. Esses ventrículos são importantes porque eles de fato vão bombear sangue para todo o nosso organismo. E os átrios vão acabar recebendo esse sangue de algumas outras estruturas. É claro, gente, aqui nesse vídeo a gente não vai aprofundar e falar assim com muita clareza, assim, muito aprofundado, nível de medicina, sobre os batimentos do coração. Mas uma coisa é muito importante que vocês saibam, que é qual? Sempre que o nosso coração bate, a gente diz que aconteceu uma sístole, tá certo? Então, quando acontece uma sístole, é quando o nosso coração bate e consegue empurrar sangue para as nossas artérias. No caso, especialmente, a artéria aorta e a artéria pulmonar. Quando, por outro lado, esse coração relaxa para que ele possa se encher de sangue, a gente diz que ocorreu uma diástole, tá bom? Outra coisa muito interessante ainda sobre o nosso coração é que átrios e ventrículos são separados por algumas estruturas. O átrio ele é separado do ventrículo por uma válvula, tá certo? Então existe uma válvula que separa do lado esquerdo, que é chamado de válvula bicúspide, também por alguns conhecido como válvula mitral, ou alguns que ainda preferem o nome válvula atrioventricular esquerda. E você tem também a válvula tricúspide, que também é chamada de válvula atrioventricular direita. Essas válvulas elas são importantes para separar átrios de ventrículos. Outra coisa muito interessante de falar quando a gente fala sobre o coração é dos tipos de circulação. Então lembra do que a gente acabou de falar. De um ventrículo sempre sai uma artéria. Então, se você conseguisse olhar, gente, o teu ventrículo esquerdo, você ia perceber que de lá sai uma artéria chamada de artéria aorta. Então, ventrículo esquerdo, artéria aorta, essa artéria aorta leva sangue cheio de oxigênio para todo o teu organismo. Esse sangue, ele volta para o teu coração através de algumas veias e chega no coração através das veias cavas lá no átrio direito. Essa circulação que eu acabei de mencionar, ela é chamada de circulação sistêmica ou grande circulação. É aquela circulação que sai do coração e passa para todo o nosso corpo.
Além disso, depois que o sangue sai do átrio direito, ele vai então para o ventrículo direito, passa agora pela artéria pulmonar, chega nos pulmões, onde ele recebe oxigênio e libera gás carbônico, ele vai então para a veia pulmonar e chega no coração através do átrio esquerdo. Essa circulação, que é muito responsável para dar oxigênio para o nosso sangue, ela é chamada de pequena circulação ou circulação pulmonar. E se você observar bem, quando a gente falou um pouquinho sobre essa pequena circulação, você percebeu que está saindo sangue do coração, através da artéria pulmonar, um sangue que é pobre em oxigênio. Então aqui a gente tem uma das exceções de uma artéria que não leva sangue rico em O2. Na verdade, a artéria pulmonar é uma das exceções dessas artérias que levam sangue pobre em oxigênio. E também você viu a veia pulmonar, que chega ao coração, trazendo um sangue que é rico em oxigênio. Então as veias pulmonares, elas também são exceções, elas são casos de veias que levam sangue rico em oxigênio. Bem, gente, já caminhando para o final. Até que enfim! É interessante a gente mencionar que o nosso coração bate aí mais ou menos 60 a 100 vezes por minuto. Em geral, as mulheres têm um batimento de 8 batimentos por minuto mais rápido do que o dos homens. E é muito importante mencionar que a gente cuida muito bem dessa circulação quando a gente pratica exercícios físicos e tem também uma alimentação saudável, porque aí você facilita tanto o trabalho do teu coração quanto também o trabalho das artérias e veias para que esse sangue retorne para esse nosso coração. Mas a pergunta que fica é, gente, se as veias elas não têm tanta pressão assim, como é que o sangue faz então para retornar? Quando ele vai lá para a perna, como é que esse sangue volta para o coração? A gente sabe hoje em dia que os músculos, tanto da perna quanto alguns músculos abdominais, eles auxiliam nesse retorno do sangue para o nosso coração. Então, mais uma vez, fica aqui o reforço de dizer que a atividade física é essencial para garantir também uma boa circulação. Bem, gente, então esse foi o nosso vídeo de hoje. Como eu já falei, ele é um vídeo muito resumido sobre o sistema cardiovascular. Tem muito mais coisa pra gente falar, mas eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Fiquem atentos que em breve teremos outros vídeos aqui também sobre outros sistemas. Deixa a curtida e ó, valeu! Ou alguns que ainda preferem. Falei errado. Gostou, Iana?